Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do P-Notícias Especial Política. E hoje nós vamos conversar com a jornalista e professora da Universidade Positivo, Kátia Brembati. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Pedro? Tudo bem para todo mundo que nos acompanha. Vai ser uma satisfação participar desse evento. Para mim é um evento esse programa. Eu gosto muito da temática, gosto muito de como vocês abordam os assuntos, então é uma satisfação participar. Kátia, eu quero conversar um pouco sobre eleições, sobre fake news, sobre trabalho na política, mas primeiro eu quero começar falando um pouco sobre sua história, um pouco sobre a sua carreira. Como que foi esse teu início? Quando que foi que deu esse clique de vou pro jornalismo? Puxa vida, voltamos no tempo de verdade agora, né? Eu era do Grêmio Estudantil do meu colégio, né? Então eu sempre tive um envolvimento com movimentos, né? É, eu fazia o jornalzinho do Grêmio do meu colégio. E eu gostava muito, né? Quando eu estava lá no ensino médio, na época chamava segundo grau. E eu gostava também muito de escrever, né, e tal, só que eu achava que eu não era criativa. E daí eu percebi que era melhor trabalhar com histórias da vida real, assim, né? Aí eu fui para o jornalismo e já no primeiro ano de jornalismo, algumas reportagens que eu fiz já eram nessa área política, assim. Então eu acabei me encaminhando para essa área de cobertura política, de jornalismo investigativo. E ainda dentro da faculdade eu comecei a trabalhar num jornal em Ponta Grossa, que eu estudava na universidade de lá, né? Então foi assim que eu acabei entrando no jornalismo lá na década de 90 ainda, hein, Pedro? O maior período da sua carreira você passou na Gazeta do Povo. Como que foi a chegada sua na Gazeta? Puxa, como tudo na minha vida, assim, as coisas parecem que se encaminham, sabe, para acontecer. Então, eu estava num período ruim no jornal que eu trabalhava, ele estava passando por dificuldades financeiras e eu não tinha recebido o 13º daquele ano. E daí eu encontrei na Câmara Municipal de Ponta Grossa, quando eu fui fazer uma pauta, um jornalista da Gazeta que tinha estudado comigo, tinha sido meu veterano na faculdade, né? Tinha estudado comigo e olhei para ele e brinquei, né? Assim, em tom de brincadeira, eu falei, não tem um trabalho para mim lá na Gazeta porque tô sem salário, né? É, e ele olhou e falou assim, olha, eu vou tirar férias no mês que vem, você toparia cobrir minhas férias? Porque eu ainda não tenho quem vai cobrir minhas férias. E assim eu tirei férias no jornal que eu trabalhava, né? Porque já estava prevista para aquele mesmo mês, por isso eu digo que as coisas se combinam assim, né? Eu tirei férias no jornal em que eu trabalhava e, em vez de descansar, eu fui trabalhar na Gazeta, né? Fui cobrir férias desse colega. E nesse período eu tive a oportunidade de fazer umas matérias legais, consegui, sei lá, emplacar manchete na Gazeta de cara, assim, no primeiro mês trabalhando como freela, né? E daí, quando terminou meu período de freela, eles falaram, poxa, que pena, não tem nenhuma vaga, mas a gente queria muito te contratar e tal. E 3 meses depois, esse meu colega foi transferido para Curitiba e eu acabei ficando com a vaga dele lá em Ponta Grossa, por causa desse freela que eu fiz de um mês, né? Então foi assim que eu entrei na Gazeta. Isso em 2004. E desde o começo, sempre trabalho já na área da política. Na sucursal de Ponta Grossa, eu tive a oportunidade de trabalhar com absolutamente todos os assuntos. Fiz matéria de absolutamente tudo, porque sucursal cobre tudo, né? Mas, como eu tinha 4 anos de experiência em política já quando eu fui para lá, acabei pegando algumas responsabilidades. Tinha mais fontes nessa área, oferecia mais matérias nessa área, né? E daí, com isso, acabei fazendo mais matérias de política, mas eu fiz tudo. Eu fiz esporte, agricultura, geral, né? Que a gente chama dessa área iniciante. Então, cobria acidente, cobria rebelião, cobria absolutamente tudo pela sucursal de Ponta Grossa. Na Gazeta, a Gazeta aí recentemente, até hoje, né, é um processo meio contínuo de reformulação e você pegou todo esse processo lá dentro, a questão de sair do impresso
ir para online, se posicionar politicamente. Como que foi isso desse outro ângulo, né, do ângulo interno, de dentro para fora? O jornalista é um sujeito que ele precisa ir se adaptando, né? É, se você acha que vai fazer uma única coisa na vida de um mesmo jeito, não vai ser no jornalismo, né? Porque o jornalismo ele vai se adaptando, né? Então, eu comecei querendo trabalhar em impresso, né? Sempre pensava nisso, né? Porque naquela época era a linha mais forte dentro do jornalismo. Eu fui para a Gazeta pensando no impresso e nesse meio tempo a internet se desenvolveu, né? Já existia a internet em 2004 quando eu fui para a Gazeta já tinha um site em 2004 que eu inclusive usei na minha pesquisa de TCC, né? Quando eu fiz meu TCC no início dos anos 2000, eu usei o site da Gazeta como uma das minhas áreas de pesquisa, né? Da minha monografia. E depois acabei indo trabalhar nesse site, né, na verdade. E quando eu entrei na Gazeta, a prioridade era para o impresso, né? A gente priorizava o impresso, conteúdo do impresso. Eu lembro bem das disputas iniciais, sai primeiro no impresso ou no site? E dos momentos em que o site começou a ganhar essa disputa, né? Tipo, é melhor sair primeiro no site, né? Em 2010, 2011, né, se pensar, não faz tanto tempo assim, né, uma década só, eu lembro dessa disputa ser bem acirrada, né? E aos poucos as pessoas começaram a querer que suas matérias saíssem no site primeiro e depois no impresso, né? E algumas nem queriam mais que saísse no impresso. Eu era uma das que lutava ainda para sair no impresso. E a gente foi se adaptando e foi aprendendo a fazer novos formatos. Então, eu faço podcast, eu lembro que, por exemplo, a cobertura do caso Carli Filho, do júri, eu escrevi vários textos antes do júri, né, que foram publicados no site, mas nos 2 dias de júri, eu praticamente só fiz vídeos, né? Então, é uma adaptação do jornalista a essa nova realidade, né? Fazer newsletter, né? Então, eu vi de dentro da Gazeta, a Gazeta ir se atualizando, se modernizando, porque também se ficasse parado lá no jeito que eu conheci a Gazeta em 2004, não existiria mais, né? Teve grandes coberturas, né, que você já participou entre eleições. Eu queria falar um pouco sobre a questão da Lava Jato, que foi o forte aqui em Curitiba, e queria que você contasse um pouco desse trabalho, que foi quando o Brasil se virou para Curitiba, né? Acho que foi um dos momentos em que todo mundo esperava as notícias daqui. É verdade. Eu acompanhei de dentro da RPC, eu estava fazendo um trabalho lá dentro. É importante que eu diga primeiro que eu fiz coberturas pontuais da Lava Jato, tá? Eu não sou uma repórter que cobriu a Lava Jato intensamente. Por quê? Porque eu sou repórter, era repórter na Gazeta na área de estadual, né? Então, como a Lava Jato era uma questão nacional, né? Era uma abordagem nacional, ficava com o pessoal da editoria de nacional, né? Então, eu fiz algumas matérias pontuais da Lava Jato, eu fiz as matérias quando a Lava Jato chegou no Paraná, no governo do Paraná, né? Atingiu o governo do Paraná, quando, por exemplo, a questão de algumas decisões do Moro, eu fiz matéria, mas eu não cobria muito esse assunto. Mas eu vi de perto o impacto que a Lava Jato teve na imprensa paranaense, né? Tinha dias que a RPC fechava sozinha metade do Jornal Nacional, né? Então, a quantidade de incidência de matérias do Paraná circulando em esfera nacional foi muito grande. Isso foi muito importante para o jornalismo local também, né? Porque se desenvolveu muito, né? Uma rede de freelas, uma rede de jornalistas que vieram para cá para acompanhar essa cobertura, né? Então, a Lava Jato teve esse papel no jornalismo bastante importante para desenvolver o jornalismo local, sabe? E a questão, acho que uma das matérias que eu lembro bem, assim, que me chamam a atenção que você fez foi até recente, né? Foi no final do ano passado, se não me engano, sobre os pedágios aqui no Paraná, que foi uma matéria grande. E eu lembro de ouvir na imprensa pessoas
é, é, apurando, buscando mais informações sobre aquilo, naquele jogo a gente tem que dar essa informação porque a Kátia já deu. Então eu queria que você contasse um pouco como que é esse trabalho de chegar a essas informações, conseguir dar uma notícia antes do outro, mais completa que o outro. Como que é esse trabalho jornalístico para você formular e montar uma matéria deste tamanho? Essa matéria que mostra uma série de erros que foram cometidos nos cálculos de pedágio, né? Eu fiz 2 matérias, foram bem complexas, bem complicadas, e parte da dificuldade dos colegas de imprensa de reproduzir esse conteúdo era ter acesso às fontes e, mais que isso, conseguir explicar para o público o que era que estava acontecendo, tendo em vista que era uma questão bem técnica, né? Para chegar nisso, Pedro, é um processo longo, sabe? Não cai no colo num dia, assim, alguém chega com um envelopinho para você e diz assim, ó, tá aqui uma grande matéria para você fazer, né? Você vai ter que construir isso ao longo da sua vida, uma relação de fontes, uma relação de confiança. Então, por exemplo, assim, eu tenho pessoas que já foram, entre aspas, atingidas pelas minhas matérias e que mesmo assim me procuram para me passar sugestões de assuntos, porque olham e falam assim, você dá o tratamento técnico para uma matéria. Então, embora você não escreva aquilo que eu queira que você não escreva matérias elogiosas e tal, você dá um tratamento técnico para a matéria, né? E para você dar um tratamento técnico para a matéria, é um processo longo, assim, né? Então, eu lembro da primeira matéria que eu fiz de pedágio, que foi em 2004, quando eu entrei na Gazeta, né? Eu ofereci uma pauta, que era alguma coisa factual, e daí fiz fazer uma página 3, que a gente chamava na época, que era uma página nobre, assim, uma página inteira sobre o assunto, e me interessei bastante sobre aquele assunto e percebi que não havia uma cobertura muito técnica desse assunto. A partir de 2004, eu passei a ser a repórter na Gazeta que mais cobria pedágio, e a partir, né, eu fiquei 16 anos cobrindo pedágio, né? Então, quando teve, por exemplo, a Lava Jato chegou nas concessionárias de pedágio do Paraná, claro que todos esses anos de experiência, para mim, né, contaram, ter fontes, entender o que tinha acontecido, o que é um aditivo de contrato, né? Que obra foi essa que foi retirada? Então, ter esse conhecimento de longo prazo também ajuda, né? Mas para quem está começando, o que eu posso dizer assim, estabeleça uma relação cordial, profissional, né? Não de amigo, não é isso, uma relação profissional, cordial e muito próxima com as fontes. Então, tem algumas pessoas para as quais eu ligo, tipo, toda semana, ou mando uma mensagem, pergunto quais são as novidades, o que está acontecendo, o que você me diz desse assunto, o que você acha disso. Manter essa relação de proximidade, de confiança é importante para que você tenha acesso a informações privilegiadas, sabe? É um pouquinho disso que acontece. Falando agora diretamente sobre as eleições, você acha que mudou muito o pré e pós 2018? Porque as eleições de 2018 ficaram marcadas aí como uma das maiores aí da história em questão de disputa, em questão também de notícias, as próprias fake news surgindo com força. Então, como que você enxerga esse pré e pós eleições de 2018? A eleição de 2020, ela é diferente de tudo que eu já vi, assim, né? Eu cubro eleições desde 98, a minha primeira eleição foi em 98. Então, faz mais de 20 anos que eu cubro eleição. Eu nunca vi nada parecido com a eleição que a gente está vivendo agora. Mas, respondendo a sua pergunta, de 2018 para cá, essa chamada guinada à direita que o Brasil tomou, assim, seguindo uma tendência que se verifica em outros países, né? Você tem um movimento aí do PSL, por exemplo, que à época conseguiu eleger muitos deputados, né? Conseguiu fazer uma bancada. Você tem uma ascensão muito clara do Centrão, você tem uma queda vertiginosa do PSDB, que, né, o partido ficou praticamente acéfalo, né? Então, você tem um cenário de 2018 que
já foi uma campanha diferente, como você mesmo mencionou, né? Havia uma dúvida de qual que era a força do Bolsonaro. Daí teve a facada, a gente até hoje não sabe qual é o efeito disso, né? E tem gente que diz que foi a facada que elegeu ele, outras pessoas dizem que não, né? Que ele já estava se encaminhando para essa vitória, né? Não tem como saber exatamente qual seria o desfecho da história em outro cenário, né? Esse é o cenário que a gente tem, mas realmente a gente teve uma eleição diferente em 2018, né? Muito nessa onda do lavajatismo que você mencionou, né? De tentar encontrar salvadores para a pátria, de buscar pessoas que se preocupassem com a questão da segurança pública. Esse é um problema para alguns dos partidos de esquerda, né? Eles não conseguem atingir a população, chegar aos anseios da população que se sente amedrontada pela escalada de violência, né? Então, muitas pessoas apostaram no Bolsonaro, achando que a economia ia melhorar, mas mais do que isso, que a sua vida ali no dia a dia ia melhorar com a diminuição da violência, né? Então, foi esse o discurso da violência marginalizada, que eu digo, né? Da violência instituída pelo crime organizado, né? Por criminosos já conhecidos da polícia, digamos assim, né? E foi isso que, de certa forma, permitiu a eleição do Bolsonaro. E a eleição que a gente tem hoje é uma eleição que experimenta todas as consequências dessa eleição de 2018. Por parte de uma parcela da população, a gente tem uma desilusão com a eleição de 2018, porque uma parcela da população tinha uma expectativa de solução milagrosa dos problemas, né? Dos problemas tanto desses que eu já falei, de violência, como de economia e tal. E uma outra parte da população ainda acredita que a atual gestão do governo federal vai resolver esses problemas e que ela não está conseguindo fazer o que se propõe por causa de personagens como o Rodrigo Maia, né? Como o Congresso em si, daí começam a responsabilizar o STF ou o Congresso pela dificuldade que, teoricamente, o governo estaria tendo de colocar suas ideias em prática, né? Então, nesse cenário que a gente tem a eleição de 2020, né? Desse antagonismo também de sensações aí, né? E com os partidos de esquerda ainda não conseguindo decolar. Se a gente vê as pesquisas da maior parte das cidades, das capitais e tal, a gente não tem uma presença forte de partidos de esquerda tentando retomar essa lógica de conseguir um acesso, de convencer, né, o eleitor de que vale a pena votar na esquerda, né? Então a gente se mantém na lógica da direita, né? Vários veículos já fizeram reportagens mostrando que a gente teve uma guinada à direita também nas prefeituras. Então a Folha de São Paulo fez uma matéria muito boa mostrando que vários prefeitos mudaram de partido para partidos mais de direita, né? O G1 fez uma matéria faz 2 semanas também nessa linha, mostrando essa migração partidária, que mostra que, neste momento, ainda é a direita que está dando as cartas na política brasileira. Estamos chegando ao final de mais uma edição do P Notícias Especial Política. Hoje nós conversamos com a professora e também jornalista Kátia Brembati. Quero agradecer a minha coprodutora Samar Maurad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial agradeço minha convidada. Muito obrigado, Kátia. Imagina, foi uma satisfação. Conte sempre comigo e estamos juntos. Antes de encerrar, eu só lembro que aqui na Rede Teia nós estamos postando o podcast O P nas Eleições 2020, que vai aí conversando com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a semana que vem.